encontro de fundamentos antropológicos e sociológicos. Eu sou o professor Altair Ferraz Neto. Calma, não é o professor Elias, mas está tudo bem com o professor Elias. Ele teve um filhinho aí nesses dias e hoje ele precisou se ausentar, mas ele está acompanhando com vocês a disciplina. Agradeço desde já a sua atenção, vamos fazer valer o nosso tempo. Aula de fundamentos antropológicos e sociológicos. Hoje a gente vai entrar na ideia aqui da sociologia na era da informação. Você já veio compreendendo uma narrativa importante do conjunto das relações sociais que vão formatar também, inclusive, o processo histórico. Aqui nessa aula a gente vai se aprofundar mais no período atual, tá? Nós vamos entender as transformações do mundo moderno que deram origem a essa era da informação e, ao mesmo tempo, obviamente falando, né, a nossa área de interesse antropológico e sociológico ao mesmo tempo. Para essa aula, pode colocar o título da aula já, A Sociologia na Era da Informação. Eu sou o professor Altair Ferraz Neto e a disciplina é a disciplina, sim, de fundamentos antropológicos e sociológicos. Nessa narrativa, a gente vai prescindir de alguns elementos que você já estudou no percorrer da disciplina. É claro que aqui nós vamos aprofundar em alguns campos teóricos que ainda não visualizamos e não vimos. Especificamente também nessa aula nós vamos utilizar muito a da sociologia atual, de alguns pensadores, de alguns elementos teóricos importantes que vão consolidar a era que a gente vai chamar de era da informação. Primeiro é necessário lembrar no contexto, com amarração do que você já vem estudando, a formação do mundo moderno. A gente vai fazer isso num passo a passo, de uma forma didática, como nós viemos conversando também, eu tenho certeza que você vem desenvolvendo dessa forma, estabelecendo um diálogo com o professor. Participe, manda a sua questão no chat aí, manda a sua pergunta, manda a sua contribuição, dialogue com os assuntos, faça as leituras. Alguns já podem me conhecer da própria instituição, eu gosto de deixar algumas referências também ao longo da aula, hoje não vai ser diferente. Assim como você vem desenvolvendo algumas leituras, faça uso também, gosto de lembrar, da sua biblioteca virtual, aprofunde lá, tem um acervo legal que você pode utilizar como referência. Algumas obras clássicas também nós temos acesso. Didaticamente falando, vamos fazer duas pausas aí durante a aula para a gente poder sentar, conversar e refletir, e para oportunizar com que você possa perguntar, dialogar direto com os conteúdos também. Eu faço esse convite, dando boas-vindas a vocês, a cada um, que dedica o seu tempo para estar aqui conosco. Me coloco à disposição no que estiver ao meu alcance dentro dessa disciplina e vamos fazer todo o possível para nos aprofundar nos conteúdos antropológicos e sociológicos, por assim dizer, aí, da era da informação, como é o título da aula de hoje. Tá? Pode colocar o quadro, vamos contextualizar nesses fundamentos antropológicos e sociológicos, na aula número 4. Hoje nós vamos partir, vamos direto aqui na palavrinha resumo, compreender a terceira revolução industrial, a ciência, as novas tecnologias da comunicação e o poder da mídia. Você está vendo que tem um foco específico aqui, Você já está visualizando que nós temos um conjunto de relações aí. Hoje eu quero fazer essa abertura, dando um espaço aí maior para que você possa refletir e conversar também. É preciso pensar que as relações que hoje nós temos solidificam o que nós chamamos de uma relação capitalista. Mas antes de entrar nesse... relações capitalistas, de uma sociedade capitalista, de um mundo de relações que já está construído quando nós chegamos. E é aí que está todo o nosso interesse. Compreendermos como chegamos até aqui. Algumas ferramentas importantes, eu tenho essa era da informação. Parafraseando um pouco aqui o sociólogo Zygmunt Bauman, nós temos essa modernidade líquida. Alguns autores, como o Castells, nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, nós vamos ter aí a oportunidade de dialogar com temas mais contemporâneos. A gente fala da mídia, logo nos remete a uma condição de reflexão sobre o período do século XX e XXI. E é exatamente isso que nós vamos focar hoje. Mas para isso nós não podemos prescindir de uma análise desse mundo moderno. Nós vamos fazer isso devagar, de uma forma didática,
passo a passo com alguns tempos da nossa aula de hoje, tá? Espero que você goste, né? Espero corresponder à sua expectativa e deixo aí também esse convite para que você possa participar da aula também, tá? Boas-vindas e um bom encontro para todos nós. A terceira revolução industrial. É necessário dizermos que, quando a gente trata da revolução industrial, nós estamos tratando de tipificar algumas relações que consolidaram esse mundo moderno. Alguns historiadores vão chamar de era contemporânea, sobretudo no final do século XVIII, quando as transformações econômicas estritamente industriais entram na cena econômica da transformação do antigo regime até a era capitalista industrial. É um período grande. Nós vamos lá do final do antigo regime, da queda do feudalismo. Por que nós pegamos os países europeus como exemplo? Você já viu isso? Porque esses países vão rascunhar e dominar o planeta numa era comercial do mercantilismo, e isso vai propiciar que uma classe se destaque nesse comércio. Essa classe é a burguesia. Ela passa de setor dominado, de classe social dominada no processo histórico do antigo regime, a ser dominante na frente no capitalismo industrial. É um processo histórico que você já viu, já conheceu, né? Mas o que nos importa aqui é entendermos o contexto dessa terceira revolução industrial. As primeiras pegadas, os primeiros passos nos servem de exemplo. Vamos falar um pouquinho dessas relações. Pode ir no quadro mais uma vez comigo? A terceira revolução industrial, portanto, é preciso lembrarmos dos aspectos nucleares do que a gente chama de revolução industrial. O que isso acarretou e o que ela impactou e no que ela é importante para a compreensão das nossas relações atuais. A revolução industrial, ela foi um acontecimento que alterou o processo produtivo e todo o mundo ocidental. Isso, no primeiro momento, você remonta ao século XVIII. Entre os séculos XVIII e XIX, proporcionou a invenção da máquina a vapor, promoveu uma revolução na indústria têxtil, transformou as relações de trabalho. Tá? Eu vou deixar como exemplo aqui para que você pesquise e, ao mesmo tempo, vou considerar alguns elementos, já nós vamos explicar, a obra do Eric Hobsbawm. É um historiador crítico, né, deste processo, importantes obras ele deixa. Eu vou citar rapidamente o que eu chamo de trilogia do Eric Hobsbawm. E aí pode colocar no quadro para mim. Eu vou colocar essas referências aqui, de uma forma mais direta e didática no quadro branco. O nome desse autor aqui, é onde eu estou me referenciando para falar um pouquinho com vocês. Coloquei no quadro porque o nome dele é difícil de escrever. Hobsbawm, tá? Eu acho que é o contrário, é M ou W, tá? A trilogia que eu chamo do Hobsbawm é isso aqui, ó. Primeiro título: Era das Revoluções. Segundo título: professor, onde eu vou encontrar essas obras? Você encontra um PDF desses livros na internet, tá bom? Era dos Impérios. Não ligue para a letra, gente. É a caneta aqui escrevendo nessa lousa, tá bom? Mas é só para a gente referenciar de uma forma bem objetiva. E, como falamos do século XX, era dos extremos. Essa última obra vai ser mais difícil de você encontrar aberta na internet. A Era dos Extremos tem um subtítulo que se chama O Breve Século XX. Ele vai analisar um século de entreguerras, ele vai analisar um século de considerações importantes, que é o século XX. Eu deixei essas referências para que você possa aproveitar e, se quiser se aprofundar no período que nós estamos estudando, nós vamos chamar de terceira revolução industrial, sobretudo porque há a característica de uma sociedade industrial que foi formatada lá no final do século XVIII, predominantemente começa na Inglaterra, mas se espalha rapidamente pelo mundo, porque esses países da Europa, do mundo ocidental,
já dominam planetariamente, depois do colonialismo, territórios, né? O Brasil é um exemplo disso. Século XVI, 1500, dominação portuguesa do território brasileiro. Não vou voltar na história nesse sentido, mas é preciso uma narrativa para você entender como essa revolução tecnológica ela ocorre como fundamento sociológico aqui também da nossa compreensão. Volta no quadro, nós vamos entender agora, a partir desse processo da Revolução Industrial, o que a gente vai chamar de terceira Revolução Industrial. Olha que legal essa imagem, gente. Quase que um desenho aqui de uma cidade industrial. É preciso lembrar de um aspecto aqui, porque a gente está vendo o quadro, né? De uma certa forma você está vendo a imagem. Mas o que não nos aparece na imagem são as relações sociais que construíram esse complexo industrial. E percebe-se também que é produto de relações sociais muito típicas dessa estrutura social. Então, as relações que hoje nós estabelecemos, desde o momento que a gente está mergulhado nesse mundo, é social. E, ao mesmo tempo, nós percebemos que nossas relações são capitalistas. Olha ao seu redor nesse exato momento. Como a gente conversa aqui, é devido a esse avanço tecnológico. E vem daí, nessa ideia. Nessa imagem, pode até voltar ao quadro se quiser, estão encerradas relações sociais. A partir desse mundo, nós percebemos e chegamos até essa era da informação. Nós pudemos chegar até aqui, conversarmos sobre esse mecanismo, sobre essa forma de relações industriais. Mas eu quero pedir uma ressalva aqui. Vamos pular esse período. Essa imagem que você viu no quadro, ela se remete a um processo de formação industrial. Inclusive, os prédios, você vê a movimentação da vida nas cidades florescendo e aumentando o seu ritmo urbano, industrialização, porque é uma característica desse capitalismo. Essas relações vão se intensificar de tal forma que hoje nós podemos conversar na palma da mão com alguém lá no Japão. Agora, se a gente quiser. Né? Na palma da sua mão. Pega um desses smartphones, desses telefones, a gente liga lá no Japão e conversa ao vivo. Algo que nunca seria pensado no século XIX, por exemplo. É esse período que nós vamos chamar de terceira revolução industrial, tudo bem? Voltado a relações típicas capitalistas, não podemos perder isso em mente. Vamos voltar no quadro? A segunda revolução industrial, esse intermédio, ela vai de onde a onde? Só para a gente entender um ponto de vista cronológico. Ela pode ser percebida a partir da metade do século XIX até metade do século XX. Aqui tem um ponto importante que eu vou me estender um pouquinho. Por isso que eu fiz primeiro. A segunda revolução industrial ela começa a substituir o trabalhador por máquinas. A indústria química, elétrica, do petróleo, de aço, além do avanço das telecomunicações. O que está ocorrendo, professor, de importante no mundo capitalista industrial até a metade do século XX? Vem comigo, vamos abrir a mente agora, vamos tentar navegar historicamente e compreender o que, de maneira geral, sustenta as nossas relações, sustentou e formatou as nossas relações sociais. O século XIX, ele é o século do capitalismo monopolista. Depois, o que a gente chama de fusão do capital financeiro com o capital industrial. Um importante período de formatação dos grandes conglomerados capitalistas. Eu vou tomar um como exemplo. Nos Estados Unidos, no final do século XIX, na passagem para o século XX, você tem a gigante Standard Oil, né, que domina todo o mercado capitalista norte-americano. Tudo, do petróleo até as ferrovias. Existe uma briga ali com os Vanderbilt e tal, mas domina esse mercado. Acaba subjugando as outras empresas a uma só empresa. Virou uma gigante a tal ponto que no começo do século XX, a política norte-americana teve que aprovar uma lei antitrust que proibia com que uma só empresa dominasse tudo isso. Então é a era dos monopólios. Casa-se isso ao imperialismo. Característica específica em uma fase do capitalismo. Mais um ponto aqui que eu vou pedir a sua atenção mais uma vez. Ocorre um ponto importante no mesmo Estados Unidos, né, no começo do século XX, na primeira metade aí do século XX, que é uma mudança nas formas de produzir na indústria. Isso vai formatar as relações por todo o século XX e também hoje vai permitir que nós cheguemos nessa era da informação. É uma era da indústria que ficou muito caracterizada a partir do modelo fordista de produção, o Fordismo.
e o Taylorismo. Professor, explica melhor isso, o que significa, a gente já sabe, mas é sempre bom lembrar. O Fordismo foi um método organizacional do mundo do trabalho que caracterizou a indústria e o processo de industrialização até a primeira metade do século XX. As indústrias, então, passaram a se informatizar a partir do Taylorismo. O que é isso? Ford implementa na sua fábrica de automóveis, né, uma produção em série, uma produção em massa, e possibilita assim com que exista e passe a vigorar um consumo em massa. A sociedade de consumo começa a partir daí. Nesse sentido, a produção no modelo fordista exigia o empenho daquela linha de produção. Sabe aquele filme do Charlie Chaplin, que todo professor de sociologia gosta de falar, de narrar, Tempos Modernos, onde ele está ali colocado na linha de produção e ele fica o filme inteiro apertando parafusos ali naquela esteira. E ele enlouquece no filme, tem outros parceiros ali de fábrica que ele entra num atrito, depois ele enlouquece no filme e o filme gira a partir daí. Tempos e movimentos. O Taylorismo e o Fordismo inauguram a era da administração científica na fábrica. Esse modelo vai ser substrato para os modelos industriais do século XX. Casa-se aí os métodos, os mecanismos de informação também, a partir desse momento da produção. A televisão, o rádio, ganham prospecção, sobretudo na indústria hollywoodiana no começo do século XX. Então, há uma propulsão muito grande ideológica também. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho na aula de hoje dessa indústria cultural. Mas a era da digital hoje só foi possível mediante essa produção acelerada para um consumo em massa, que começa com o Fordismo no começo do século XX, mas nós percebemos que isso é uma característica intrínseca do capitalismo nessa fase e, ao mesmo tempo, é uma característica da nossa sociedade. Uma produção linear das coisas num planeta que é finito de recursos. É uma característica que nós temos que repensar hoje os limites das questões ambientais. Também lembrando que mesmo vivendo hoje numa era digital, considerando aí o complexo de relações sociais, ainda vivemos sob a égide de uma sociedade capitalista. É por isso que a gente cita o mundo moderno e cita a primeira, a segunda revolução industrial para a gente compreender este período. Volta no quadro mais um pouquinho. Então, olha só, perceba como no século XX há uma revolução industrial no sentido da produção em massa. O Fordismo, o Taylorismo. O Frederick Taylor, ele escreve Princípios de Administração Científica, em que ele ia estudar, por exemplo, os tempos e movimentos. Ele coloca nesse livro o tempo que o trabalhador leva, ele mede anatomicamente, o trabalhador para que se eliminar, por exemplo, na fábrica, aqueles poros mortos da produção, que é o tempo que a mercadoria leva para ser produzido. Ou seja, não é mais o trabalhador que vai até a mercadoria para montá-la. É a mercadoria que vem até o trabalhador. A divisão da fábrica na administração científica, você tem os cargos de gerência, a administração, a execução da fábrica, calculadíssimo no tempo. Então, isso inaugura o que o Chaplin vai fazer a sátira depois no filme Tempos Modernos. É preciso pensar que, economicamente, o modo de produção capitalista ele já tinha se consolidado no seu setor industrial no século XIX, na sua forma industrial no século XIX. Então, o mundo do século XX é um país capitalista, é um mundo capitalista, são relações capitalistas. É preciso entender de uma forma hegemônica, não única, porque as relações estão diferentes nos diferentes lugares do planeta. Mas o que vai predominar a partir daí é esse modelo fordista, e taylorista na administração científica da fábrica. Depois nós vamos para o século XX adiante. Mais à frente nós vamos ter o modelo toyotista, depois o trabalho flexível, uma revolução informacional, como querem alguns autores, e aí a gente vai entender um pouquinho mais à frente da nossa aula de hoje. Mas a segunda revolução industrial, ela surge até mais ou menos ali a nível hegemônico, geral, até a metade do século XX.
e o que nós chamamos de terceira revolução industrial. O que é isso, professor? O que caracteriza a terceira revolução industrial? Ela promoveu um acelerado aumento da produtividade do trabalho. E quais são os termos com que essa terceira revolução vai promover esse aumento da produtividade do trabalho? A grande importância das tecnologias da informática, a informatização, que acarretou novas formas de organização do trabalho. Você lembra que nós citávamos o Fordismo, né? Então, ao mesmo tempo, também gerou a ampliação do desemprego e de outros problemas sociais. Essas novas formas da organização do trabalho, professor, explica mais um pouquinho para nós, porque isso vai formatar o mundo moderno, a nossa sociedade, né, contemporânea, como os autores costumam lembrar. Falar dessa ampliação aí das tecnologias da informática, você já compreende um momento para além daquele momento fordista. Agora, na terceira revolução industrial, você tem máquinas para produzir a mercadoria. É claro que os postos de trabalho que anteriormente eu não tenho mais. Isso, de uma certa forma, vai acarretando um processo de desemprego. Mas abrem-se outras frentes, porque o capitalismo ele se transforma, você abre frentes de mercado, vai explorar novos mercados, ou, por outro lado, você vai revolucionar sua base produtiva. E foi isso que aconteceu. Com a terceira revolução industrial, você tem, por exemplo, o modelo toyotista de produção. Enquanto lá no Fordismo, você produzia em massa para um consumo em massa, né, enchia o pátio daquele Ford T, aquele carambetezinho preto, tudo igualzinho da mesma forma. No toyotismo, você já tem a informática, o avanço informacional na produção das coisas. Quer ver um exemplo? O modelo toyotista ele surge a partir das fábricas da Toyota no Japão, sobretudo na segunda metade do século XX, e vai empreender uma nova forma de trabalho. O cara tem que ser especializado agora, né? As pessoas têm que ser especializadas nesse sentido. Há uma exigência do que a gente está acostumado a chamar de qualificação profissional. Só que a produção toyotista, ela não visava encher o pátio de carros para poder vender depois. Ela tinha uma fabricação sobre a demanda. Então ela calculava o que ia sair lá na ponta para produzir aqui. É uma era que já calcula este processo na medida em que você tem setores da produção que não produzem mais igualzinho em massa como produzíamos no Fordismo. Agora essa máquina, essa era digital, essa era da informática possibilita com que a gente crie vários modelos de veículos, vários modelos de televisores, vários modelos de aparelhos e componentes eletrônicos, vários modelos e várias formas de produzir as coisas. Postos de trabalhos que exigem um trabalhador que seja mais universalizante, no sentido flexível, que seja um trabalhador mais flexível, mais polivalente, né? Um trabalhador de várias funções. Então você modifica o mundo do trabalho estritamente, modificando a base produtiva e buscando novos mercados. Perceba se na década de 70 para cá não tem ocorrido isso no mundo. Até chegarmos aqui na nossa era da informação, da era digital, por assim dizer, né? Passamos por um processo que ficou conhecido como a terceira revolução industrial. Volta no quadro, por favor. Então, quando nós compreendimos a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, agora, como desenrolar desse processo produtivo, nós vamos entender as tecnologias que acarretaram as transformações nesse processo produtivo da terceira revolução industrial. As tecnologias no processo produtivo, o capitalismo sempre estimulou uma mudança tecnológica. Por que isso, gente? Você nunca parou para pensar na forma de produzir da nossa sociedade? Sim, porque enquanto fundamento antropológico e sociológico, nós percebemos que todas as sociedades humanas, à medida que se complexificam, elas produzem e geram riquezas. O excedente dessa riqueza tem que ir para algum lugar. Quando as sociedades se complexificam, também passam a produzir excedentes, não passam? Pensando historicamente.
de uma maneira mais livre aqui no pensamento. Sim, mas e para onde vai essa riqueza? Cada sociedade, mediante as suas formas de relações sociais, estabelece as suas formas políticas também de administrar essa sociedade e, ao mesmo tempo, de definir as formas onde essa riqueza vai transitar. No capitalismo, a gente gera muita riqueza, produz muitas mercadorias. Basta para a gente analisar isso na formatação industrial. Lá no final do século XVIII, Adam Smith, 1776, vamos pegar aqui uma obra de referência. A riqueza das nações. Não era mais mercantilismo, agora a riqueza de uma nação era dada pelo quanto de mercadorias, de produção ela conseguisse realizar. Surge uma divisão nova do trabalho. O trabalho na indústria, o trabalho fabril. Das manufaturas simples, passamos para a ideia das manufaturas mais avançadas, que vai dar origem à grande indústria moderna. A divisão social do trabalho. A ideia do capitalismo parte dessa forma industrial no final do século XVIII, a partir daí, que busca sempre produzir mais e mais e mais riqueza, porque a riqueza de uma nação é dada agora por quanto ela pode produzir, não é isso? Então o capitalismo estimula essas mudanças. Coloca no quadro, a gente vai seguir a narrativa. Em todas as revoluções industriais, nós tivemos um forte vínculo entre a produção industrial e a ciência. Por quê? Por que isso? Porque a ciência possibilitava com que pudesse produzir mais. A partir do momento em que a ciência, em alguns seus aspectos, é instrumentalizada pela produção capitalista, você tem a junção da ideia do avanço tecnológico com a produção de mercadorias. Sabe quem vai falar aí, quem vai prever esse processo de transformação? Quem vai, de uma certa forma, falar disso? É o Karl Marx, lá no século XIX. Tenho certeza que você já viu esse teórico, mas ele vai desenvolver sobre aspectos do mundo, do universo do trabalho. Ele vai chamar no termo de mais-valia ou mais-valor, que é aquele sobre-trabalho. É o lucro que o capitalista tem sobre o trabalhador na produção. E isso vai se estender para as outras esferas, da reprodução também do capital. Então, nesse sentido, nós vamos entender esses processos de transformação. E o capitalismo é sempre buscando novas formas de realizar essa produção mais e mais, seja com mais qualidade ou seja também com mais mercadorias, onde for mais lucrativo. É por isso que capital significa acumulação de riqueza, economicamente falando. Quando o fundamento é sociológico, nós percebemos que essa era da informação, essa forma de produzir as coisas, gera também a construção, a partir de um processo de socialização, das pessoas que vão reproduzir essa sociedade da produção de mercadorias. Portanto, uma sociedade de classes é construída por uma sociedade de classes. Indivíduos reais, vai dizer o Marx, em circunstâncias reais, produzem e reproduzem a sua vida de acordo com o grau de desenvolvimento das forças produtivas. Fecha aspas. O Marx vai escrever isso no famoso prefácio de 1859, na contribuição da crítica da economia política. No parágrafo 3, mais precisamente, ele vai falar: o meu método constitui da seguinte forma, 2 pontos. Então, nesse sentido, a gente vai entender a nossa sociedade sempre ligada às relações de produção, mas isso não define unicamente. Por isso que nós precisamos entender que hoje o capitalismo vai criando novas formas de produzir. As tecnologias da informação que mesmo propiciam com que nosso diálogo hoje, aqui, nesse momento em que nós conversamos ao vivo, seja possível, é a mesma tecnologia que vai colocar como subserviente o trabalhador lá na outra ponta que vai produzir essas ferramentas. Então não dá para a gente se desvencilhar dessas relações. E a era da informação ela está galgada nessas transformações que o capitalismo busca para lucrar mais e mais. O problema aí está na concentração da riqueza que é gerada socialmente. Vamos olhar no quadro mais uma vez? Então, olha só, em todas as revoluções industriais a gente percebeu um forte vínculo entre a produção industrial e a ciência. Isso porque nós vivemos num mundo na busca do lucro. E por que isso ocorre? Quais são os seus objetivos? Produzir mais e mais mercadorias para quê? Às vezes hoje a gente nem utiliza a mercadoria, nós nem utilizamos as coisas e consumimos de uma certa forma. Nós temos tantas essas coisas produzidas porque essa produção vai para um mercado, ela não vai para atender as necessidades de todo mundo.
Eu poderia aqui dar um exemplo mais geral. A fome no mundo. Existem pesquisas que vão entender que nós já somos capazes de produzir alimentos até 2100. Enquanto isso, nós temos uma capacidade produtiva enorme, um avanço tecnológico enorme, e tem pessoas morrendo de fome. O que é que explica isso? Uma sociedade tão rica de um lado e de outro tão desigual. Então, é preciso pensar na forma como produzimos as coisas. E isso responde à direção um pouco da pergunta que nós propusemos aqui na aula. Vamos avançar um pouco mais? Tratando dessas tecnologias no processo produtivo, o custo do investimento em tecnologia é muito alto. E a substituição do trabalho humano por máquinas depende muito desse custo. Gente, aqui cabe um breve aporte aí de economia política, tá bom? O meu tempo está avançando, o nosso tempo aqui está avançando, mas eu vou pontuar alguns elementos importantes. Tá? A ideia de custo, ela não é uma ideia nova na nossa sociedade. Ela surge nesse processo de transformação das revoluções industriais, mais precisamente lá no começo com o liberalismo econômico do Adam Smith, em 1776, na publicação do livro A Riqueza das Nações. Já na primeira parte desse livro, ele vai desenvolver sobre a divisão do mundo do trabalho e a produção das coisas. Inclusive, o exemplo é clássico que ele vai dar do liberalismo econômico, da fábrica de alfinetes. Para produzir um alfinete é necessário inúmeras condições na fábrica ali, na posição dessa produção. E depois quem vai defender essa tese também na Inglaterra é o Davi Ricardo, na sua teoria aí, econômica, né, das vantagens comparativas. Um país tinha que produzir o que era mais fácil para ele, o que era mais rentável para ele, né, em trocar com outro país no que era mais rentável para o outro país. A partir disso, a teoria das vantagens comparativas. Mas tanto em Adam Smith como Davi Ricardo, há uma amplificação da ideia de que o custo da produção se dava também por um aumento do custo de todos os elementos que estavam envolvidos no trabalho, no tempo de trabalho necessário para produzir. Não no tempo, Vamos fazer uma ressalva aqui que eu vou falar do Marx também, com os 3 teóricos clássicos da economia política. Vamos de novo. No liberalismo econômico do Adam Smith, você tem a divisão do trabalho. No Davi Ricardo, a quantidade de trabalho. E em Marx, no século XIX, você tem um debate com o liberalismo, só que o Marx está ao contrário desses dois autores. O Marx ele escreve a teoria da revolução e se contrapõe a todos os economistas liberais, tá? Ao Ricardo, ao Adam Smith também, na sua tese. Porque o Marx vai falar em tempo de trabalho necessário para produzir a mercadoria. Então, em um você tem a divisão do trabalho, o outro você tem a quantidade de trabalho, e em Marx você tem o tempo de trabalho. Nesses 3 autores, consolidando o que a gente chama de economia política clássica, nós temos aí a ideia de que para produzir, eu tenho que ter empenhado nessa produção determinados valores, e isso é custo. Para o Davi Ricardo e para o Adam Smith. Para o Marx, é trabalho humano. Então, isso diferencia toda a natureza da economia do mundo moderno. Os neoclássicos, no final do século XIX, vão mudar a análise da escola de economia política clássica desses 3 autores para a teoria do valor-utilidade das coisas. Não é mais a teoria do trabalho, é a teoria do valor-utilidade. E aí se fala em agentes econômicos e etc. Mas isso é rasamente algumas ideias da economia política. O que eu quero dizer para vocês é que esse custo sempre esteve embutido na ideia da produção capitalista. Inclusive, o trabalho humano já foi olhado como custo. Olha que interessante, né? Isso explica muita coisa. Vamos no quadro mais uma vez. O Anthony Giddens, aí já estamos falando da sociologia norte-americana já aqui no século XXI. Ele define a automação, por exemplo, como processos de produção monitorados e controlados por máquinas com a mínima supervisão das pessoas. E olha só, se você tem um mínimo do processo de pessoas produzindo, obviamente você tem também uma reconfiguração do mundo do trabalho, não tem? Então, isso é importante pensar, porque é um mundo feito para as coisas e não para nós, né? Para a sociedade. Conforme Matoso, aqui a tecnologia destrói postos de trabalho, empresas, ao mesmo tempo em que pode criar novos produtos.
novas empresas e, consequentemente, novos empregos. Por isso, esse autor afirma que as consequências sociais do emprego da tecnologia acarretam, né, segundo aí o autor, que nós verificamos há pouco, as transformações desse mundo da terceira revolução industrial. Uma sociedade que é voltada para produzir coisas. E quanto mais avança no desenvolvimento tecnológico, mais nós avançamos também na desrealização do que é humano. Então, tem uma passagem dos manuscritos econômicos e filosóficos do Marx que vai dizer o seguinte: quanto mais o trabalhador cria em mercadorias, mais ele se desrealiza enquanto humano. Ele se objetifica na mercadoria. Isso ele chama de alienação. Ele vai chamar de estranhamento. É um processo que está embutido na produção capitalista. Mas eu estou entendendo o mundo da produção. Quando a gente visualiza as mercadorias, você não enxerga esse mundo. Você enxerga um mundo de serviços, você enxerga um mundo do trabalho, você enxerga um mundo de pessoas, porque nós somos seres sociais. Mas não entendemos a natureza dessa produção capitalista no primeiro momento. A gente vai entender quando a gente cai na condição dela, porque todos precisamos viver nela, de uma certa forma. Tá? Então, esse avanço tecnológico brutal do espaço que nós temos hoje tem um custo grande a nível das relações humanas. Vamos no quadro? As consequências sociais do emprego dessa tecnologia também nós temos que avaliar. Aspectos característicos do desenvolvimento tecnológico dessa humanidade. Há uma crescente aceleração da produção das coisas, uma quantidade de mercadorias produzida, enquanto as formas de organizar a divisão social do trabalho se transformam hoje muito para atender uma necessidade do capitalista, mas ao mesmo tempo com menos postos de trabalho e exigindo uma reconfiguração diferente do mundo social. Tipos de bens disponíveis no mercado. Vamos dar um exemplo, professor, para a gente materializar isso. Todo mundo aqui, olha só, cá comigo, todo mundo deve ter a maioria das pessoas, pelo menos hoje, tem um desses smartphones, aí, desses telefones, tá? Só para a gente citar aqui um exemplo. Quando a gente pega um aparelho desse na mão, você vê como um bem, como uma mercadoria. Mas ali a gente não consegue visualizar de imediato as produções, as relações de produção que construíram essa mercadoria, que foram possíveis e foram construídas para essa mercadoria chegar até mim. Então, neste processo, a gente vê uma forma diferente de organizar o mundo das coisas, o mundo do trabalho e o mundo social. Então, os tipos de bens que você vê no mercado, num primeiro momento, você enxerga como bens, mas depois você vai, se a gente for tentar entender esse processo, a gente chega como ele foi produzido. Para produzir esses componentes eletrônicos, exige um determinado avanço do mundo das coisas, do mundo tecnológico, não é mesmo? A invenção do microchip, aí você tem o desenvolvimento de softwares, você tem ali toda uma engenharia voltada a esse componente eletrônico, que hoje possibilita com que na palma da mão você converse ao vivo agora, se a gente quiser, lá no Japão, em tempo real. E nesse sentido, é devido a esse avanço tecnológico. Só que para produzir essa mercadoria você tem uma linha de produção. É muito tecnológico, obviamente, mas é o famoso trato das fábricas de componentes. Se pegarmos os exemplos de algumas gigantes aí, Shenzhen, as cidades de Shenzhen e Chengdu na China, você tem as fábricas de componentes eletrônicos muito conhecidas e, ao mesmo tempo, uma condição de trabalho ali extremamente explorável do ponto de vista do tempo de trabalho e do ganho desse trabalhador. Existem relatos de que os trabalhadores podem até dormir na fábrica em alguns determinados setores e visitam a família uma vez por ano, ganham determinada quantidade de dólares por aí por semana e tem que viver essa vida de muitas vezes jornadas de trabalho de 10 horas por dia. Eu não estou inventando nada, a gente entender o mundo do trabalho. E hoje ainda nós temos o setor de serviços, ampliando a nossa concepção do mundo do trabalho, mas ao mesmo tempo entendendo um trabalho muito diferente do trabalho anterior. E alguns setores muito precarizados. De um lado a gente vê um avanço tecnológico, e de outro lado a gente vê a expropriação do mundo do trabalho,
São questões que nós temos que entender aqui, porque é uma aula de sociologia e antropologia. Fundamentos antropológicos e sociológicos. Volta no quadro comigo. Então nós temos de pensar que quando a gente olhar a variedade de bens disponíveis no mercado, nós temos que entender como esse mercado foi criado e, ao mesmo tempo, quais as características dessa aceleração da produção de mercadorias. Nós temos que compreender também que a tecnologia é uma ferramenta sociocultural. Ela foi formada por relações sociais e que sofre influências históricas, também políticas e culturais. A tecnologia ela pode estar sujeita até à luta de classes, sobretudo porque quem detém, né, o poder, os meios de produção, também detém a forma do que vai ser produzido e como vai ser produzido. Essa tecnologia e a ciência elas estão inseridas em relações de poder, interesses econômicos, ideologias, que impede a ser considerada neutra. Pense no mundo político como mundo empresarial também. Você tem os rendimentos capitalistas extremamente atrelados às políticas governamentais, às políticas econômicas dos países. E aí nós voltamos a elementos da economia política, por exemplo. Não preciso ir muito longe, não. A gente tem em mente já algumas grandes empresas que a gente sabe a nível conhecido aí. É só para pensar essa relação, capital e poder. Tá? Vamos olhar no quadro mais uma vez e avançar aqui nesse ponto da aula. Pela fala do Manuel Castells. Tá? O Castells, pessoal, ele vai dizer o seguinte: embora não determine a evolução histórica, vamos entender já, e a transformação social, a tecnologia, ou a sua falta, incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem como os usos que a sociedade, sempre em um processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial tecnológico. Então, a tecnologia como uma ferramenta de acumulação, como uma ferramenta de reprodução do modo capitalista a partir da Revolução Industrial. É preciso pensar como nós produzimos as coisas, porque isso define também, não estritamente, não unicamente, mas define em conjunto com as relações políticas, ideológicas, de construção da cultura, do mundo social, define as nossas relações. E isso são consequências importantes que nós temos que avaliar também quando a gente usa o empenho dessas tecnologias no mundo do trabalho. Então existe um ponto aqui a refletir. Em algum momento nós vamos parar e pensar na sociedade capitalista como um mundo produtor de mercadorias, mas num planeta que é finito, de matérias-primas, da produção das coisas, e ao mesmo tempo um mundo que não é voltado para os humanos nesse sentido. Vamos parafrasear aí a indústria cinematográfica, falando na sociedade dos humanos. Para os humanos nesse sentido, é uma sociedade voltada para a produção das coisas. Então isso muda a nossa concepção de relações aqui. E muda também as consequências no mundo do trabalho, no mundo do setor de serviços, no mundo capitalista, na política, e os avanços tecnológicos são incorporados pelo setor capitalista mais avançado, obviamente, para produzir mais e mais coisas. Tá? Vamos avançar um pouco mais aqui no nosso tempo da aula de hoje. E agora sim, citando um ponto aqui da nossa situação-problema. Uma pergunta que nós vamos responder juntos, trabalho e tecnologia, que nós vamos responder juntos de acordo com o seu material da disciplina, tá bom? Vamos pegar o exemplo aqui do nosso amigo Raimundo. Raimundo é colaborador, é um cobrador de ônibus urbano. Olha essa situação, problema que interessante. Ele tem 50 anos de idade. A empresa em que ele trabalha tem instalado catracas eletrônicas, em que os usuários somente poderão fazer o pagamento da passagem com a utilização de cartões eletrônicos. Aqueles cartões que são recarregados nos guichês da empresa ou em outros lugares. Esse processo torna desnecessário o cargo de cobrador.
e automatiza o processo de passagem nas catracas de ônibus. Olha a pergunta: será que não há limite para o uso da tecnologia? Justo que ela elimine o seu emprego e de outros colaboradores? O desenvolvimento tecnológico leva em conta os interesses diversos dos grupos sociais? Qual é a relação entre as tecnologias, as grandes empresas e o interesse dos proprietários das indústrias e seus acionistas? A mudança, talvez uma direção de resposta aqui possa sugerir: a mudança tecnológica proposta pela empresa leva em conta apenas os interesses da empresa. Deixa de lado os interesses e as necessidades dos funcionários, porque ela não está preocupada com o bem-estar do funcionário num primeiro momento, ela está preocupada com a lucratividade, o que parece um movimento óbvio, né, no capitalismo. O que amplia os problemas sociais, como a desigualdade social e o desemprego. Muitas vezes a tecnologia está voltada mais para interesses privados do que para o desenvolvimento da sociedade ou para as ações do Estado. E é fato, né? No avanço do capitalismo, nós podemos ter aí uma multiplicidade de fatores para tomar como exemplo. Né? De um lado você tem um avanço tecnológico necessário. Você fala assim: professor, então nós vamos barrar esse avanço tecnológico? Como a gente freia essas transformações do mundo tecnológico? Na realidade, isso está ligado a um outro fator, que é a produção das coisas. Não está ligado ao mundo, né, social, no sentido de levar em conta a subjetividade das pessoas que vivem esse mundo capitalista, né? Nós. Então, isso não está no outro, isso está em nós, isso está nas relações que a gente executa. É importante a gente pensar isso, pessoal. É muito importante porque, afinal de contas, trata-se da nossa sociedade. Vou deixar um tempo para que a gente reflita, tá? Volta no quadro para mim, deixa essa lâmina, deixa eu verificar a seguinte pergunta aqui, ó. Você poderia citar algum exemplo dessa relação entre a tecnologia gerando emprego ou produzindo desemprego? Mas, ó, pessoal, rápidos minutos, ok? Só para a gente verificar ali, e aí eu espero a resposta, mande a resposta aqui para mim e a gente conversa um pouco, dando margem para esse diálogo na aula de hoje. Vamos lá?
Vamos voltar aqui. Se você estiver redigindo, estiver participando, vai mandando a sua questão. A gente faz um outro período ali, um outro momento também para privilegiar espaço com que você possa falar e contribuir e também, se for o caso, e tirar as suas dúvidas. A pergunta sugeria exemplos, né, de você visualizando esse mundo prático e infelizmente são inúmeros. Né, essas transformações no trabalho que tiram postos de trabalho, colocam novas imposições. E o fato é que sempre vai afunilando. Com maior avanço tecnológico, menos prescindível fica a mão de obra direta, mas nesse sentido, nós temos que entender um ponto importante. Nunca vai deixar de existir na produção do valor o trabalho humano. Nós não podemos chegar a uma sociedade simplesmente tecnológica, mecânica, automatizada, sem intervenção humana, sobretudo porque quem é que cria essa demanda, quem é que cria relações. A subjetividade humana, no quesito necessidades, ela é importante aí. Até porque quem é que vai produzir a máquina e o avanço tecnológico para que esse avanço tecnológico possa produzir? Mas também é fato que isso pode se afunilar até um ponto de precisar de um mínimo possível de trabalho humano. Essa é uma tendência do capitalismo. Nós podemos pegar na vida prática o próprio desenrolar aí dos transportes, a gente pode pegar o conflito ali entre os taxistas e o motorista do Uber. Lembra lá no primeiro momento como isso entra no mercado, assim, está colocando muitas questões importantes aí na redução do espaço que o taxista tinha no mercado, e essa lógica vai acontecendo com determinadas imposições colocadas no mundo atual, todo o processo de uberização. Vamos deixar como exemplo aqui a obra do professor Ricardo Antunes, né, professor da Unicamp, Departamento de Sociologia, desenvolvendo estudos no bojo da sociologia do trabalho. Você vai ter aí uma obra, a última obra dele, maior livro lançado recentemente aí nos últimos anos, se chama Uberização, Trabalho Tecnológico e a Indústria 4.0. Uberização, Trabalho Tecnológico e Indústria 4.0, do professor Ricardo Antunes, tá? Aí essa obra você ainda não tem disponível na biblioteca virtual, mas é uma referência legal que a gente pode utilizar aqui. Vamos avançar para fechar o conteúdo da aula de hoje, então? Agora nós vamos falar da mídia e da indústria cultural. O que significa isso, de onde vem esse termo e por que nós devemos estudá-lo agora nesse momento aqui. Vamos no quadro? Vou ser bem objetivo agora, vamos falar um pouquinho da Escola de Frankfurt. É de onde surge esse termo aqui, indústria cultural. Os frankfurtianos, uma determinada parte dos pensadores frankfurtianos, se propõe a entender os efeitos superestruturais do capitalismo. O que significa isso? Mundo moderno. Os efeitos da mídia de massa sobre os indivíduos, né? Sobre a cultura e sobre o comportamento das pessoas. Calma que eu vou explicar. Você se lembra que nós falamos um pouco sobre o Fordismo, sobre as transformações no período da segunda revolução industrial, dos métodos organizacionais do trabalho e de um novo mundo para produzir as coisas muito mais rápido? Inaugura-se no século XX a produção em massa para o consumo em massa, a era do consumismo. Também estão inseridas nessas relações determinadas relações importantes, que são sociais e políticas, da reprodução desse modelo de produção. Ou seja, políticas necessárias para o mundo do trabalho. Você tem um ambiente de produção de coisas agora que ideologiza. O que é isso? Nós não vivemos uma cultura capitalista. Para a gente se manter no mundo, eu não preciso ter o meu rendimento, meu salário. Essa cultura capitalista ela precisa ser propagada. Quem é que propaga também esse fator ideológico? A indústria cultural. Ela inculca na mentalidade das pessoas, construindo subjetividades. E aí eu estou falando de várias mídias aí. Desde a televisão, o rádio, os veículos de comunicação, a propagação das informações, ela é muito importante no século XX. Ela é muito instrumentalizada na era do Fordismo para cá, porque surge o consumismo.
E para consumir aquela determinada margarina, eu tinha que ter a família perfeita. Fazendo uma analogia rasa aqui com a indústria cultural. Esse termo surge com dois teóricos, dois importantes pensadores, que se chamam Adorno e Horkheimer. Max Horkheimer e Theodor Adorno. Eles vão desenvolver esse termo de indústria cultural na obra A Dialética do Esclarecimento. A partir daí você tem uma indústria para produzir essa cultura. Surge também a ideia de que a cultura erudita é mais do que a cultura popular. O que era popular era pobre, o que era erudito era rico. Então eu tinha que me identificar com o estereótipo da família burguesa. Pai, mãe, a mãe determinados papéis ali de criar, procriação dos filhos e cuidar da casa, e o pai o provedor da família, aquele chefe da família. Exatamente o estereótipo da família capitalista do começo do século XX, que era o modelo bem-sucedido de família. Isso vai se materializar mais no meio do século XX com a sociedade do consumo e a era do consumismo. Na sua biblioteca virtual você tem Indústria Cultural, exatamente esse título. E ali você tem alguns exemplos interessantes de como funciona essa indústria. Mas, voltando no quadro, o termo indústria cultural foi desenvolvido para uma sociedade de massas a partir da escola frankfurtiana. Os frankfurtianos, gente, não é que eles vão desenvolver para apoiar isso. O Adorno e o Horkheimer estão fazendo uma crítica a essa sociedade do consumo, a essa sociedade de massas. Há uma população, vão dizer que a população está vinculada à produção e ao consumo. Com uma espécie de escravismo desse consumo e dessa indústria cultural, de bens, de serviços, além de possuírem certos comportamentos típicos e sofrerem a influência dos meios de comunicação de massas. Se eu tenho uma sociedade de massas, eu tenho uma sociedade de consumo também em massa. Uma sociedade pós-moderna. Eu vou colocar entre aspas esse tempo, isso aqui é muito debatido, inclusive nos pensadores da sociologia e da antropologia. A sociedade pós-moderna é uma sociedade de consumo. Os indivíduos são sempre vistos como consumidores. O consumo que passa a moldar as relações entre os indivíduos. O Jean Baudrillard indica que muitos indivíduos estão mais interessados no significado que os produtos possam ter do que em suas funcionalidades. É o mundo do consumo. É um mundo líquido, se nós formos parafrasear o Zygmunt Bauman, a modernidade é líquida. É um mundo de relações fluidas. Eu não tenho mais postos de trabalho como na era sólida do Fordismo. Agora eu tenho postos de trabalho, agora falando, são tecnológicos, são fluidos. Você pode ser encontrado pelo seu chefe em qualquer lugar do mundo. Você não tem mais o tempo da casa com o tempo do seu trabalho. Isso só está ali com uma mera formalidade na regulação do mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, para o capital eu não tenho fronteiras. É um processo que vai ser chamado aí vulgarmente de globalização, mas que de fato esconde a mundialização do capital. Então há uma indústria voltada a isso também. Isso os frankfurtianos vão agregar as análises sociológicas, sobretudo aí a sociologia europeia, na escola de Frankfurt, a escola alemã do pensamento sociológico, no meio do século XX, mais ou menos ali, para essa reflexão de uma sociedade de massas. Vamos avançar um pouco mais? As novas tecnologias das comunicações e a internet. Nós já entendemos todo o conteúdo da terceira revolução industrial, o que isso acarretou e algumas consequências desse mundo digital. Mas vamos entender agora o impacto das novas tecnologias, das comunicações, da internet no mundo das relações sociais. A internet ela possibilitou o maior acesso à informação, não é mesmo? Mas, contudo, isso não foi a garantia de que as pessoas tenham ficado mais inteligentes, pois na internet veiculam-se informações falsas, fake news, e se reproduz o senso comum. Isso aqui é importante. Assim como o preconceito contra vários indivíduos e grupos sociais. Nós percebemos que com este espaço da internet nós também encontramos várias contradições na reprodução desses espaços da internet. O uso que se faz da internet ele pode ser múltiplo, mas ao mesmo tempo ele tem uma finalidade, construir relações, não é isso?
Ao mesmo tempo que você pode buscar o conhecimento hoje na internet, ela também foi utilizada para propagar informações contrárias a esse conhecimento. O fato é que ainda dependemos dessa subjetividade humana na construção das tecnologias e da informação. Mas isso não quer dizer que não tenha representado um avanço, né, do ponto de vista das comunicações e do avanço das relações sociais de massa. Quer dizer que nós produzimos um mundo dependente dessas relações e a partir delas. Não um mundo voltado para nós, mas sim para as coisas. A internet, por exemplo, ela chegou a esse nível de avanço tecnológico com muita exploração do mundo do trabalho também. Quem é que possibilita a construção dessas ferramentas? Ao mesmo tempo, hoje você pode comprar e vender pensamentos. O que é essa construção de software? A compra de aplicativos, que criamos aplicativos. Agora, essas ideias são compradas e vendidas. O tempo do trabalhador agora é contado diferente. A acumulação capitalista está se desenrolando no mundo, independente da sua vontade ou da minha vontade. Então, eu tenho que pensar no mundo social, nos impactos dessas tecnologias também. Volta no quadro comigo. A internet foi uma grande ferramenta. E sobre as redes sociais, como eu dizia, o Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês falecido aí já no século XXI, tá? Em entrevista para o El País, no início de 2016, ele faz algumas considerações importantes. Você pode procurar essa entrevista na internet, tá? Na mídia aberta tem muita entrevista do Bauman. O Bauman é responsável por aquele termo, a modernidade líquida. O mundo líquido, para o Bauman, é um mundo de relações. Cabe aqui uma interpretação. Vamos falar um pouquinho disso para a gente não ficar viajando aqui na maionese, né? O Bauman é um sociólogo polonês e ele vai revolucionar a ideia do pensamento sociológico de uma certa maneira, para a era moderna, para a era digital. É um mundo líquido, diferente do mundo sólido. Sólido e líquido, para ele, são características físico-químicas que ele vai utilizar como uma espécie de metáfora para explicar a transformação das relações sociais. A modernidade líquida, o mundo líquido, esse mundo de hoje, é um mundo volátil, é um mundo de relações. Olha só o exemplo que ele vai dar na entrevista. Conversando com um aluno dele, ele narra na entrevista. Ele fala o seguinte: um dia um aluno meu me perguntou, professor, quantos amigos você tem? O Bauman pensou e respondeu, eu tenho 5 amigos. O aluno replicou, mas professor, eu posso conseguir 500 amigos em um dia. Aí o Bauman sorriu e disse, provavelmente o teu conceito de amizade seja diferente do meu. Então você tem uma modernidade diferente, que ele vai chamar de líquida. As relações são mais rápidas, mais voláteis, mais fluidas e não são como nos tempos... se pegarmos a geração dos nossos avós, por exemplo. Hoje é muito difícil você entrar numa empresa e se aposentar nela, mas é uma característica diferente quando a gente pensa nas gerações anteriores. Então é diferente o mundo. Tá? Volta no quadro. Mas nas redes é tão fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades sociais não são necessárias. As redes sociais não ensinam a dialogar, porque é muito fácil evitar a controvérsia. Muita gente as usa não para unir, não para ampliar seus horizontes, mas o contrário, para se fechar no que eu chamo de zona de conforto, onde o único som que escutam é o eco de suas próprias vozes, onde o único que vem são os reflexos de suas próprias caras. As redes são muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma armadilha e transformam as relações. Tá? Essa modernidade líquida, essas são palavras do Zygmunt Bauman. Ok? Vamos avançar um pouco mais? O poder da mídia num mundo globalizado. Entendemos essas conexões da transformação tecnológica, da transformação a partir da terceira revolução industrial. Nós temos aí que o poder da mídia acaba por atingir um ponto importante de formação dessas relações no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Grandes empresas de mídia, alguns autores vão chamar esse mundo de pós-moderno, tá? Mas esse é um debate que algumas categorias sociológicas, alguns autores da sociologia vão chamar de mundo moderno, outros vão chamar de mundo contemporâneo. O mundo pós-moderno, como se nós tivéssemos ultrapassado a barreira do mundo moderno. Grandes empresas de mídia passam por transformações.
devido a novas formas de mídia, como os portais de notícias na internet. Segundo Anthony Giddens, a mídia global é dominada por um pequeno número de grandes empresas, grande parte delas com sede nos Estados Unidos. Basta ver as empresas de internet, né? As grandes empresas, né? Os grandes grupos. Contudo, como o Giddens vai desenvolver, a internet também é um ambiente dominado pelos interesses privados, sobretudo das multinacionais, o que pode limitar ou já limita a liberdade dos indivíduos e a democracia na rede. Porque você vai muito do que aquela rede pode permitir, né? E isso é político. O Manuel Castells vai dizer o seguinte: ele analisa um poder que as pessoas e os movimentos sociais também passaram a ter com a internet. Isso é um ponto importante, né, que ao mesmo tempo que você cria uma indústria cultural no poder da mídia, você permite com que a informação dos movimentos sociais agora se propague com mais velocidade também. E mais especificamente as redes sociais, e há menos controle das empresas e dos governos na internet. As redes sociais permitiram, inclusive, que as pessoas se organizassem em torno de certas ações e projetos. Você percebe como tem contradições aqui, né? Um enxerga um avanço, o outro enxerga o limite disso. E agora nós vamos falar um pouquinho da nossa situação, problema número 2. O tema é globalização e comunicação, exatamente de acordo com o seu material da disciplina. Você se lembra do Raimundo, nosso amigo, que era cobrador e perdeu o emprego, sobretudo pelas transformações eletrônicas, da colocação de uma catraca eletrônica nos ônibus? O Raimundo tem o hábito de assistir diariamente o jornal pela televisão. Isso já ocorre há pelo menos 3 décadas. Com o uso da internet, com o avanço da internet e as suas novas possibilidades, o Raimundo tem começado a ler sites de notícias, mas ele tem percebido que para ter acesso ao conteúdo completo deles, ele precisa pagar. E nem sempre possui condições para isso, mas não troca a notícia vinda da internet pelo seu jornal na TV. Uma pergunta: a televisão ainda continua sendo importante fonte de informação no Brasil? Qual é o papel da internet na divulgação de notícias e de entretenimento no contexto atual da globalização? De imediato nós já pensamos uma resposta aqui que nos guia por dois aspectos importantes. A internet ainda não está acessível para todo o mundo e principalmente para todo o Brasil. A gente sabe que há desigualdade, o que faz a televisão continuar sendo importante para uma parte considerável da população. Mas a internet, por outro lado, um outro ponto aqui, ela facilita o contato com o mundo globalizado por meio de notícias. Dos seus museus online, das transações financeiras, do mundo das compras. A mídia está presente na vida de todos, independentemente da classe social, da religião, do nível de escolaridade e da etnia. O que faz mais importante ainda entendermos o termo indústria cultural. Porque apesar da mídia estar para todo mundo, o acesso às informações são limitados. E há também o tipo das informações que nós precisamos compreender atualmente. Então, de fato, nós temos uma linha e um fio condutor aqui. Quanto mais avançamos no mundo tecnológico, de uma certa maneira, nós segregamos o mundo das relações sociais. O nosso mundo. É preciso refletir sociologicamente sobre isso. Tá? Essa foi uma ideia aí que a gente teve para ajudar o nosso amigo da situação problema número 2. Mas vamos avançar um pouquinho mais na aula aqui e vamos para o nosso momento de reflexão. TV e a internet. Fechando a nossa consideração aqui, a nossa pergunta: você considera que a TV ainda tem muito poder no Brasil? Será que as pessoas se informam mais pela TV do que com o auxílio da internet e das redes sociais? Uma pergunta que você pode usar, a análise que nós tentamos implementar aqui a partir dos sociólogos que vão compreender essa era digital, depois da terceira revolução industrial. Mas eu vou fazer assim, eu vou deixar alguns minutos com que possibilite você participar, tá?
Nesse momento você pode mandar também, se você tiver perguntas a nível da aula, algum conteúdo e alguma contribuição também, se você assim julgar importante, tá? Eu vou aguardar daqui e já volto com você. Vamos voltar, se você estiver redigindo, lembra você que mande, né? Mande pra gente aqui a sua questão. E apesar da gente estar fechando os nossos encontros com essa aula número 4, eu gostaria que você soubesse que a gente está comprometido com a disciplina também, tá? Faça a sua participação, participe dos fóruns, abra a biblioteca virtual, tenha acesso a esse acervo importante aí, faça as leituras nessa disciplina. Essa disciplina é uma disciplina que tem a intencionalidade, como o próprio nome diz, de fundamentos, né? Ela quer fundamentar alguma coisa aí nesse sentido
da sociedade em que nós vivemos. Isso é importante, a compreensão, no sentido de que de nada adianta a gente ser um baita profissional, uma baita profissional aí nesse mundo do trabalho, da profissão que a gente escolhe, se a gente não refletir sobre esse mundo que nós estamos construindo também. Porque ao mesmo tempo que a gente constrói a sociedade, ela nos constrói, nos forma, é um sentido dialético aí. A pergunta transitava exatamente mais ou menos nessa direção. Será que, pode colocar no quadro a pergunta, que a TV ainda tem muito poder com relação a nível informacional do que a internet e das redes sociais? De imediato a gente é propenso a dizer que as redes sociais são mais acessíveis, né? Porque todo mundo hoje tem a internet como um ponto de apoio para qualquer coisa. Desde resolver formulários fiscais ou você pagar uma conta, até você exatamente compreendemos aqui as nossas relações mais complexas dessa forma de ensino que nós temos aqui, propagando a informação. Então é necessário a gente compreender essa espécie de filtro. Nem todos no Brasil têm acesso a essa forma de informação, né, tecnológicas. Mesmo tendo acesso, nem todos aí, de uma certa maneira, também têm acesso às redes sociais. Então, são aspectos limitantes e que, cada vez, na nossa sociedade, a gente amplifica mais essa distância. Não é incomum a gente encontrar gerações que entram em conflito. Nem sabem que esse desenvolvimento tecnológico existe dentro dessa ferramenta. Porque é complexo, não é feito para todos. Um ponto importante da nossa aula aqui, entendermos como o mundo das coisas que nós criamos acaba também por criar e formatar o mundo social. E a gente utilizou aqui categorias mais hegemônicas, tá bom? Não, isso não quer dizer que só existe o capitalismo como modo de produção. É que nós adentramos a um tema que exatamente comporta a análise dos avanços tecnológicos e informacionais. E isso só foi possível também pelas relações de produção que nós executamos no processo da Revolução Industrial. É por isso que nós chamamos a nossa sociedade de sociedade moderna. Mas isso é extremamente complexo quando a gente analisa determinados fenômenos, no caso a mídia. O caráter das informações também existe aí, também se constrói sobre uma propensão ideológica e cabe a nós refletirmos sobre ele. Então, pensando neste mundo das coisas, também temos que pensar no mundo social em que nós criamos. Tá? Volta no quadro, vamos recapitular o que nós vimos na aula de hoje de uma forma bem objetiva e bem didática. Hoje nós começamos refletindo sobre o papel e as abordagens sociológicas na era disso aqui, da informação. Nós chamamos de terceira revolução industrial porque aqui o mundo da produção das coisas sofre um impacto grande diferente da primeira e da segunda revolução industrial. Nós discutimos hoje o papel da tecnologia na sociedade, seus pontos positivos e também pontos negativos. E finalizamos a nossa discussão refletindo sobre a mídia e a indústria cultural. Isso para a gente citar que já foi pensado, sobretudo lá, nós falamos um pouco dos frankfurtianos, da escola de Frankfurt do pensamento sociológico, tá? Gente, espero que você tenha gostado da nossa aula, do nosso encontro. Busque fazer a leitura do material que você tem disponível, tá bem? Também faça uso da biblioteca virtual, no acervo que a gente tem. Busque esses temas. Ali tem a compreensão do que a gente vai chamar de indústria cultural, de onde vem o termo, o dos frankfurtianos. Também há a compreensão sociológica, e aí nós estamos adentrando um terreno da sociologia contemporânea, para falarmos aqui das relações de produção atual, desse mundo tecnológico, no mundo informacional. Se você quiser como exemplo também as obras do Bauman, a maioria delas você encontra disponível no PDF aí em mídia aberta, justamente na internet. A modernidade líquida eu deixo como referência aqui. Mas ali você tem Mundo Líquido, e uma obra importante que eu acho que se você quiser enveredar por essa leitura do Zygmunt Bauman, se chama Globalização, as Consequências Humanas. Ali tem uma análise bem legal
do mundo atual, né? Dessas contradições aí do avanço de um lado tecnológico, da globalização, chamada de globalização, e do outro, o mundo do trabalho, as consequências humanas desses impactos. Globalização, as consequências humanas. Bom, meu amigo, minha amiga, eu vou ficando por aqui. Deixo um abraço para você, desejo sucesso na sua trajetória acadêmica, fico à sua disposição também, responsável aí por essa aula, e ao mesmo tempo deixo um abraço e agradeço a sua atenção até aqui, e fechando aí o nosso quarto encontro de fundamentos antropológicos e sociológicos. Espero encontrá-lo uma próxima vez. Deixo um abraço e sucesso para cada um.